Tamo aí, estamos chegando no fim do ano. Glória a Deus, né? Como eu falei de manhã, entre altos e baixos, momentos alegres, momentos tristes, momentos de riso, momentos de choro. Esse foi o ano para todo mundo, né? Eu só espero que tenha tido mais sorriso do que choro e mais alegria do que tristeza. Porque aí dá para dar uma equilibrada, né? Mas essa é a vida e com a graça de Deus a gente vai avançando, vai progredindo. E também nós estamos chegando no fim do livro de Ruth. O meu plano é nós terminarmos ele, porque eu prego hoje, eu prego semana que vem, e dia 14 eu estou viajando. No dia 21, dia 14 eu estou viajando. 15, né? Que é o outro. Então a gente vai fazer a Santa Ceia no dia 15, e eu volto dia 22 para a gente fazer o culto, nosso culto natalino, de Natal. Então hoje nós chegamos no capítulo 3 de Ruth, e eu entrei meio que num dilema, porque... Sim. Eu entrei meio num dilema porque eu preguei o capítulo 3 lá no Jaraguá, né? E aí eu fiquei pensando, eu faço um sermão novo ou aproveito que eu fiz, né? Mas como teve pessoas que não estiveram lá com a gente, e quem foi já esqueceu de muita coisa, então eu vou pregar, eu fiz uma adaptada, mas eu vou usar praticamente o mesmo sermão. Então são coisas que vocês já ouviram, quem esteve com a gente lá no Jaraguá, mas sempre tem lições importantes, sempre são boas ser relembradas. Então as crianças vão sair, Gabriel já está ali de Brad Pitt, sair para ensaiar, estão liberadas. Então, irmãos, durante a nossa infância nós aprendemos as chamadas palavras mágicas. Foi assim que comecei ilustrando o sermão. Todos nós aprendemos boa noite, com licença, desculpa. São palavras que fazem parte do nosso vocabulário e que são boas para nossas crianças aprenderem. Né? Porque quem gosta de ter uma criança mal educada por perto? Em contraste às palavras mágicas, nós temos chamados palavrões. Quem gosta que uma criança aprenda um palavrão? Na verdade, você luta para que ela não aprenda essa palavra mágica. E existe uma palavra que nós crescemos ouvindo, que nós deveríamos tê-la como uma palavra mágica, mas ela soa aos nossos ouvidos mais como um palavrão do que uma palavra mágica, que é a palavra obediência. Obediência. Então, o nosso texto nessa noite, no capítulo 3 de Ruth, vai nos mostrar justamente que obediência não é um palavrão. Tá? Obediência não é um palavrão. Então, vamos ler o capítulo 3 de Ruth. Nos diz assim: disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar-te um lar, para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz na companhia de cujas servas estivestes um dos nossos parentes? Eis que essa noite limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, ele descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendito sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto dissestes eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está,
que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como viu o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhes pôs às costas. Então entrou ela na cidade. E chegando à casa de sua sogra, essa lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: essas 6 medidas de cevada ele mas deu. E me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Então, irmãos, como nós temos visto aqui, o livro de Ruth começa nos mostrando a história dessa família que se muda para a cidade de Moabe em busca de esperança. Eles não são muito bem sucedidos lá, eles voltam para Belém no fim do capítulo 1, e quando eles, depois de 10 anos, retornam a Belém, eles começam a ter um pouco de esperança, como nós vimos no último capítulo, no capítulo 2, quando eles chegam em Belém, Ruth vai colher espigas, cai bem no campo de Boaz, e começa a ter essa história começa a ter uma esperança. E agora, no capítulo 3, que nós vemos Noemi querendo ajudar agora Ruth, então, a encontrar uma nova família. É isso que ela diz: olha, não está na hora de você encontrar um novo lar para você? Ela era casada com um dos filhos de Noemi, e agora Noemi quer ajudá-la nesse processo. Então, esse texto ele é dividido em 2 partes. Do verso 1 ao verso 5, nós temos essa primeira parte nos mostrando um plano que Noemi monta para que ela consiga um novo esposo. E do verso 6 até o verso 18, nós vemos a execução desse plano. Tá? E a palavra-chave que amarra essas duas partes é a palavra obediência. Então, olha só, a primeira parte do texto, do verso 1 ao verso 5, começa nos mostrando basicamente 2 perguntas que nós precisamos responder nessa primeira parte. A primeira delas: o que era esse período que acontecia aqui da cevada na eira? Né? E a segunda pergunta é: qual era a estratégia de Noemi? Quem lembra aqui, o que significava esse período aqui de cevada na eira? Alguém sabe o que é isso? Então, cevada... Tá vendo? Ainda bem que eu estou pregando de novo, né? Olha só, essa cevada na eira é um processo que acontecia muito parecido com colher feijão. Né? Então, não sei quantos aqui já tiveram essa experiência, mas você deveria ter. É uma experiência boa, desestressante. Né? Você vai lá, colhe o feijão, você bate, você espalha, separa a base dos grãos, depois você tem que separar, jogar para cima. A galera antigamente usava ventilador, né? Hoje tem as máquinas industriais aí mais tecnológicas, mas ventilador para separar a sujeira. E aí o último processo é escolher no dedo, né? Então, se você nunca fez, principalmente a escolher no dedo, você precisa fazer. Eu fazia isso quando era pequeno, meu pai gosta dessas coisas. Hoje meu pai mandou um vídeo no grupo, porque essa semana a gente tava falei pro meu pai: arruma umas armas aí pra gente dar uns tiros no fim do ano. Aí eu falei: você tem que ir, porque meu pai, ele cresceu no interior, então quando ele era jovem ele caçava, tinha os cachorros lá, caçador dele, ele sempre vivia nessa, né? Só que aí depois ele foi pra cidade e logo depois entrou a lei de desarmamento no Brasil, né? E muitos amigos dele, irmãos dele, na época que tinha arma, hoje ninguém usa mais. Eu falei: você tem que recuperar isso, que o Lula castrou a coragem de vocês, né? Porque a lei de desarmamento fez isso. Aí eu falei: tem que treinar esses cachorros, porque meu pai tá com 2 cachorrinhos pequenos lá, que são pincher. Esses cachorros aí não pegam nem rato. Aí, hoje ele mandou um vídeo aí, fica brincando, pegaram um lagarto. Parecia um lagarto no quintal lá de casa. Ele falou: tamanho não é documento, tá vendo com esses cachorros aqui? Eu falei: garantiram o almoço da semana, né?
Então, meu pai, quando a gente era pequeno, ele levava a gente para participar desse processo da colheita de feijão. Ele tinha umas plantação lá que ele fazia mais por hobby. E o processo que estava acontecendo aqui é um processo muito similar da colheita do feijão. Então, essa é a primeira informação que nós precisamos responder nessa primeira parte. A segunda é, qual é a estratégia de Noemi? Então, Noemi aqui, ela tá querendo que Ruth ela encontre uma nova família e ela está montando uma estratégia. Olha só, no verso 3, a estratégia de Noemi é apelar para o olfato, para a visão de Boaz. Que ela diz no verso 3, banha-te, unge-te e põe-te os teus melhores vestidos e desce a ira. Então, a estratégia de Noemi é uma estratégia muito boa, porque não é novidade para ninguém que homens são mais atraídos pela visão que as mulheres. Mulheres são mais atraídas pela inteligência e por palavras, e homens são mais atraídos pela visão. Tá? Então, por isso, os homens precisam fazer boas cantadas e tal, e tem que, né, essas coisas, e homens são mais atraídos pela visão. Então, o que a Noemi está usando aqui como estratégia é justamente isso. Banha-te, põe os seus melhores vestidos e vai se encontrar com o homem da tua vida, que é Boaz. E claro, a reflexão aqui que essa estratégia de Noemi nos traz será que as roupas que nós usamos, elas importam? Então essa foi uma reflexão que eu trouxe aquele dia no Jaraguá. Será que importa as roupas que nós vestimos? Então imagine comigo, Ruth aqui ela está indo para um campo, um lugar que você não iria arrumado como você veio hoje à noite, né? Então vamos para o campo, colher feijão, vou colocar uma camisa social, então não é um lugar que você iria arrumado, mas o que ela está indo fazer é um processo de extrema importância. O que ela está indo fazer? Ela está indo tentar buscar uma nova família. Uma das coisas importantes nós lembrar aqui é que Ruth ela não está tomando a iniciativa. Então foi isso que eu falei no capítulo 2, 2 semanas atrás. Boaz ele já tinha tomado a iniciativa no capítulo 2, demonstrando interesse por Ruth, e agora Ruth está respondendo. Por quê? Homens sempre tomam iniciativa. Homens iniciam, mulheres respondem. Homens foram chamados para liderar, mulheres foram chamadas a responder. E Ruth ela está respondendo aquilo que Boaz já tinha iniciado no capítulo anterior com beleza. Com beleza. Então a pergunta que fica é, o que nós usamos é importante? As nossas roupas importam? Então veja, irmãos, as roupas elas são elas são um meio importante que Deus deu e que Deus quer redimir depois da queda, porque elas sempre comunicam. Então, primeiro, nós somos os únicos seres criados por Deus, né, depois da queda, ainda depois da queda, que usamos roupas, né? Já falei isso em algum outro momento. Cachorros não usam roupa, você coloca uma roupinha nele lá, a Daiane gosta de colocar, mas não é porque eles pedem, né? Porque nós fizemos isso. Os únicos seres criados por Deus que usam roupa, e isso começou depois da queda, são os seres humanos. E olha só que importante, a roupa, ela comunica muito. Como você identifica, por exemplo, um roqueiro? Pela roupa e pelo cabelo. Às vezes, você olha uma imagem e diz, esse cara é roqueiro. Ou, esse dia eu fui no shopping lá, aí fui numa loja e tava vendo umas coisas, o cara, estamos com essas blusas aqui, não era blusa, é tipo, não esqueci o nome, mas é tipo essas jaquetas de motoqueiro, sabe? Fala, tá na promoção e tal, quer levar. Eu peguei um, eu sei que quando eu vou sair com isso aqui, né, porque não é meu estilo, mas se tu olha para aquilo, diz assim, quem usa esse tipo de roupa são essas pessoas. Então, roupas, elas comunicam. Roupas, elas ajudam a você mudar até mesmo o teu humor. Não sei se você já percebeu isso, mas se quando você coloca uma roupa para ir na igreja, o ambiente, tudo bem. Mas quando você chega em casa, o que é a primeira coisa que a gente faz? É trocar de roupa, né? Aí coloca uma bermuda, coloca um chinelo, fica sem camisa, ou fica de regata. Aí já muda a sensação, já muda o que está acontecendo. Então, sabe por quê? Porque você trocou a roupa e você trocou o ambiente. Então, roupas, elas comunicam e elas são uma forma importante de nós comunicarmos o que nós estamos passando. Porque essa semana eu estava estudando algumas coisas sobre
sobre Hollywood ali, sobre os filmes. Isso é uma coisa que o pessoal de Hollywood entendeu tão bem que eles usam muito isso, né? Eles estão toda hora pensando no figurino, que roupa que eles vão usar e como eles vão fazer isso. Por quê? Porque roupas comunicam. Então, a verdade é que as escrituras, elas relacionam até mesmo a importância da roupa com o momento que você está vivendo. Se você lê Êxodo 28, você vê que Deus descreve com detalhes o que os sacerdotes deveriam usar. Quando você vê Jesus falando sobre como os fariseus se portavam, você vê Jesus criticando eles com uma figura de sepulcros caiados, dizendo por fora vocês são bonitos, ou seja, as roupas que vocês usam são muito boas, mas por dentro vocês são podres, são hipócritas. Então, essa é uma figura que a gente vê até mesmo Pedro usando no livro dele, dizendo que a real beleza feminina não deveria estar apenas no que as mulheres usam, como elas se vestem, mas o mais importante, no homem interior, no coração delas. Então, sem sombra de dúvidas, as nossas roupas, elas comunicam, elas são importantes, e por isso, toda vez que nós decidirmos escolher uma roupa, por exemplo, quando nós vamos para um culto de domingo à noite, o que deveria nortear a nossa decisão é, primeiro, qual roupa eu irei glorificar a Deus nessa noite? Qual roupa eu irei glorificar a Deus? Segundo, qual roupa fará com que o meu próximo se sinta mais confortável olhando para mim? Por quê? Porque o mandamento que Jesus nos dá é: ama a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você se importa com ele nas mínimas coisas. Então, a gente não usa boas roupas no domingo da noite para aparecer ou para dizer, necessariamente, mas porque você se importa com o que as outras pessoas estão olhando. Da mesma forma, a gente deveria refletir sobre o que nós usamos aí fora, sobre como porque as nossas roupas comunicam. Qual roupa um cristão deveria usar quando ele não está num ambiente religioso, quando ele não está na igreja? Então, essa era uma reflexão que Noemi tinha feito, e ela está usando isso de forma favorável na estratégia dela. Unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce a eira. E veja que diante de tudo isso, a resposta de Ruth foi obediência. No verso 5 ela diz: tudo quanto me disseres, farei. Tudo quanto me disseres, farei. Então, na segunda parte, do verso 6 ao verso 18, nós vemos esse episódio, nós vemos essa estratégia de Noemi sendo executada por Ruth. Nós vemos no verso 6 que ela vai, faz tudo conforme a sua sogra tinha tinha ordenado, né? O Boaz já tinha comido, bebido, estava com o coração tanto alegre, vai se deitar lá no monte de cereais, ela vai de mansinho, descobre os pés e se deita. E aí, meia-noite, né, quando provavelmente o vento gelado já está, ele sente, se acorda e ele leva um susto. Quem és tu? Quem és tu? E aí eles têm um diálogo. Nesse diálogo, a virtude de Ruth ela é exaltada. E aí Ruth consegue o objetivo dela, que era falar com Boaz. E Boaz diz: olha, tem um outro resgatador ainda, espera até pela manhã. E ela não só consegue isso, como ela ainda consegue comida para casa, porque eles estavam num momento difícil, estavam num momento de recuperação do que estava acontecendo na situação familiar deles. E é isso, ela volta para casa e ela diz: olha, consegui, deu certo, e ainda trouxe comida para casa. Então, na introdução eu comecei mostrando que obediência não é um palavrão, e eu quero mostrar que se obediência não é um palavrão, obediência é caracterizada por pelo menos 3 coisas. A primeira coisa que esse texto está nos mostrando, a primeira informação é que obediência ela é alegria, tá? Obediência não é um palavrão, mas obedecer é sinônimo de alegria. Por que isso? Porque obediência não é uma palavra que remete a nós de primeira alegria, né? Quando teu pai e tua mãe dizem para ele, vai arrumar a cama, ou quando teu chefe pede para você fazer alguma coisa, você não está muito afim de fazer, fica trabalhando até mais tarde hoje, você diz: legal, não tem ninguém me esperando em casa, não quero voltar para casa. Ou quando você precisa fazer alguma coisa que alguém te pede, você não está disposto. Alegria não é a primeira coisa que vem à nossa mente. Por quê? Porque o pecado afetou o nosso coração. Afetou de forma que
obedecer se tornou algo pesado. Mas quando nós olhamos para a história da redenção, como nós cantamos aqui hoje, como nós estamos relembrando agora no mês de dezembro o nascimento de Cristo, a gente vê que Cristo decidiu obedecer com alegria. Ele decidiu vir ao mundo morrer, não porque Deus estava obrigando ele, não porque Deus estava colocando uma arma na cabeça e pressionando ele a fazer isso. Ele fez isso porque ele quis. Ele diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Eu dou a minha vida. Jesus fez isso de forma espontânea e de forma alegre. Então, esse é o primeiro motivo que nós temos para nós aprendermos a obedecer com alegria. O nosso próprio Cristo, nosso próprio Senhor, Ele obedeceu com alegria. O segundo motivo que nós temos, e aqui eu quero fazer uma reflexão sobre o que o Chesterton nos fala sobre isso, é que o nosso Deus é um Deus eternamente alegre, tá? Então, nós estamos chegando no fim do ano, e se você disser para mim assim, olha, meu ano foi mais triste que alegre. Meu ano teve mais desencontros e tristezas do que alegria. Então, não tem como evitar desencontros, tristezas, não tem como evitar, mas nós precisamos nos lembrar que o nosso Deus, ele é um Deus eternamente alegre, tá? Tristeza, infelicidade não é um atributo de Deus, não é uma característica de Deus. Deus, ele é um Deus eternamente alegre. E olha só o que Chesterton diz sobre isso. A citação de Chesterton eu gosto bastante, eu vou repetir ela aqui. Ele diz, porque tem uma vitalidade abundante, porque tem um espírito feroz e livre, por isso as crianças querem as coisas repetidas e inalteradas. Sempre dizem, vamos de novo. E o adulto repete até quase morrer, porque os adultos não são fortes o suficiente para exultar na monotonia. Olha só o que Chesterton está mostrando aqui. As crianças, elas têm um espírito feroz, um espírito livre e abundante. Né? Se você tem criança pequena, ou só olhar para nossas crianças aqui da igreja, você sabe que elas têm disposição para jogar bola a tarde inteira e te convidar para jogar bola junto. E você vai lá, dá 3 chutes na bola e diz, estou cansado. Vai jogar com o vizinho, vai jogar com um amigo, chama um amigo que eu não quero jogar. Ela diz, não, mas vamos de novo. Ah, pai, vamos de novo. Você diz, não, estou cansado, mas vamos. Por quê? Porque o adulto não tem, nós não somos jovens o suficiente, nós não somos fortes o suficiente para exultar na monotonia. Porque ficar jogando bola a tarde inteira é chato pra gente, principalmente se for com criança, porque elas são pequenas e erram os movimentos e tal. Pra gente é monótono e nós não somos fortes o suficiente para exultar na monotonia. Mas olha só o que Chesterton continua dizendo, mas talvez Deus seja forte o bastante para exultar na monotonia. É possível que Deus diga ao sol a cada manhã, vamos de novo. E a cada noite diga à lua, vamos de novo. Pode ser que ele tenha o eterno apetite da infância, pois pecamos e envelhecemos e o nosso Pai é mais jovem do que nós. O que Chesterton está mostrando aqui é que Deus, ele é um Deus eternamente alegre, é um Deus que consegue exultar em movimentos que para nós são monótonos. Toda manhã o sol nasce e se põe, toda manhã a lua aparece, a rotação da Terra continua a mesma por anos e anos, dias vêm, dias vão, tarde vem, as estações mudam, 4 estações vêm, isso por eternidade e eternidade. Né? Desde o princípio as coisas são assim, Deus criou, seres humanos nascem, seres humanos morrem, planta nasce, planta morre, e Deus não se cansa. Isso é uma coisa que eu fico pensando, Deus, como Deus não se cansa? Porque agora a gente está virando de ano, e pra gente é um ano novo, né? O que a gente fala no fim do ano? Feliz ano novo, estamos trocando de novo. Mas ano novo, para Deus não existe ano novo. Ele é eterno. Para ele é a mesma coisa. Vai acontecer os mesmos episódios, E como Deus não se cansa. E é isso que Chesterton está dizendo. Pode ser que Deus tenha o eterno apetite da infância, porque nós pecamos e envelhecemos, e o nosso Pai é mais jovem do que nós. Nosso Deus, ele é um Deus eternamente alegre, mesmo as coisas sendo repetidas. Então, esse é o motivo para eu e você aprender a obedecer em alegria e aprender a desfrutar desse mundo com alegria. Porque se você
tá cansado do ano, tá cansado do seu trabalho, tá cansado das coisas que estão acontecendo, tá cansado de ficar repetindo as coisas. Deus não se cansa. A gente deveria buscar essa jovialidade que está no nosso Pai. E o último motivo que nós temos para aprender a obedecer em alegria é que nós temos o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, e a gente deveria buscar desenvolver esse fruto. O segundo objetivo, a segunda característica que a obediência nos dá, não é apenas alegria, mas é também proteção. Olha só, quando você enche de regra teu filho, né? Quando você diz, não fale com qualquer pessoa na rua, não atravesse a rua sem olhar para os dois lados. Você está fazendo isso porque você quer proteger ele, certo? Porque você é um bom pai, porque você está pensando na proteção do teu filho. Da mesma forma, Deus nos ofereceu proteção através da sua palavra. Quando Deus nos dá um livro de 66 livros, Ele está nos dando esse livro para que a gente seja protegido. Para que através do conhecimento desse livro, você não erre. Você acerte mais nas suas decisões. Então, se talvez durante esse ano você errou muito, você pisou muito feio na bola em algumas coisas, é provavelmente porque nós não conhecemos a lei do Senhor, porque nós não conhecemos a palavra dele. Porque se nós conhecêssemos, nós iríamos acertar naquilo que nós estamos fazendo. E por fim, o último motivo que nós temos, a última característica que nós temos da obediência é a confiança. É a confiança. Olha só o que Noemi diz para Ruth no verso 4. Ela diz: quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Noemi está dizendo: olha só, Ruth, você faz todas essas coisas, e quando você fizer tudo isso, quando você obedecer, Boaz vai se levantar e vai te dizer o que você deve fazer. Mas isso é muita ousadia, porque como ela sabia que isso dá certo, como ela sabia que Boaz realmente ia falar com ela, podia dar tudo errado. Imagina quando você decide sair de casa de manhã, e você se atrasa 5 minutos, você não pega, já muda tudo no trânsito, por causa de 5 minutos, por causa de uma decisão, porque você decidiu dormir mais um pouquinho, 5 minutos ali da soneca, você decidiu alongar. Isso muda todo o teu dia. Uma decisão muda toda a sequência do nosso dia. E se não acontecesse nada do que Noemi estava dizendo para Ruth fazer? Poderia dar tudo errado, poderia acontecer tudo de outra forma. Então, a estratégia de Noemi aqui está nos mostrando é que obediência requer confiança. Confiança é você crer em algo que ainda não aconteceu. Confiança é fé. Fé é confiança, é certeza das coisas que se esperam, é convicção dos fatos que você não está vendo. Então, quando eu e você decidimos obedecer, quando eu e você decidimos seguir Cristo, obedecer o que a palavra de Deus está dizendo, renegarmos nossos desejos para seguir a palavra de Deus, você está confiando. Você está confiando que através da obediência na palavra de Deus, você vai ter um progresso na tua vida cristã. Você vai ter um progresso na tua vida com Deus. E é isso realmente que acontece, mas isso exige confiança. Então, eu realmente espero que nesse novo ano aí, nesse ano que está se acabando, nesse ano que vai se iniciar, que eu e você aprendamos a obedecer a palavra de Deus, a obedecer às nossas autoridades instituídas e fazer isso com alegria, fazer isso sabendo que obedecer às leis são proteção e fazer isso confiando no que Deus pode fazer nas nossas vidas. Se eu e você decidirmos obedecer, se eu e você fizermos isso com alegria, se eu e você fizermos isso com disposição de coração, tenho certeza que ano que vem vai ser melhor do que esse ano. Tenho certeza que ano que vem nós teremos ainda mais progresso que esse ano. E é isso o que eu espero e é isso que eu desejo para todos. Que nós tenhamos progresso em todas as áreas da vida. Tem gente chegando nova aí, né? Tem
E que Deus nos abençoe com tudo isso, com as crianças que estão vindo, que Deus nos abençoe financeiramente, que Deus nos abençoe intelectualmente, que Deus nos abençoe fisicamente, que Deus nos abençoe em todas essas áreas, mas que tudo isso seja consequência de obediência. De obediência, dizer, nós queremos seguir o que a palavra de Deus fala para nós fazermos. Nós queremos obedecermos, Senhor. Nós queremos dizer, Jesus é o nosso Senhor. E se Ele é o nosso Senhor, significa que Ele dita as regras e nós obedecemos. Significa que Ele fala o que nós precisamos fazer e nós obedecemos. Para que nós tenhamos um ano melhor, para que dessa forma nós consigamos desfrutar dos nossos relacionamentos de forma mais abençoadora. Para que a tua família seja mais abençoada. Para que o teu relacionamento, o teu casamento, os teus filhos sejam ainda mais abençoados e que isso seja consequência de obediência. Então que o Senhor nos dê um coração obediente, porque eu sei que não é tão fácil. Não é tão fácil. Eu sou pastor, mas eu também tenho autoridade sobre mim. E às vezes não é fácil. Por exemplo, a gente vai ter reunião dos pastores esse ano. Eu estava pensando em não ir. Por quê? Porque eu quero fazer outras coisas. Mas é obediência. Entende? Tem coisas que são importantes. Tem coisas que o nosso coração pecaminoso, por vezes, não quer fazer. Que a disposição do nosso coração é ir para o outro lado. Mas quando nós nos submetemos ao Senhor e aprendemos a obedecer, o Senhor nos abençoa por isso. Nós veremos as consequências, nós veremos as bênçãos sendo alcançadas como consequência de um coração obediente. E que o Senhor nos ajude nessa tarefa. Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela tua palavra, nós somos gratos por o Senhor nos direcionar através dela. E nós pedimos que o Senhor nos ajude, a termos um coração obediente. Como Ruth foi abençoada através da obediência do projeto, do plano que Noemi tinha para a vida dela, nós pedimos que o Senhor nos dê também essa mesma disposição de coração, para que nós aprendamos a obedecer primeiramente a Ti, ter o Senhor como realmente o Senhor de nossas vidas, que nós venhamos entregar tudo a Ti, entregar todos os nossos anseios, nossos projetos, nossos sonhos, primeiramente ao Senhor, e que, como consequência direta disso, nós consigamos obedecer às autoridades instituídas sobre nós, em nossa vida, seja na igreja, seja na nossa família, seja no nosso estado, que o Senhor nos ensine a ter um coração obediente como o de Teu Filho, que obedeceu até a morte de cruz, para que dessa forma nós venhamos desfrutar das bênçãos, das consequências de um coração obediente, Deus. Que dessa forma nós consigamos servi-lo melhor, ainda melhor ano que vem, para que dessa forma nós consigamos progredir em todas as áreas da nossa vida, e em tudo isso o Senhor seja glorificado. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.